Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, 14 e 15. Investigue nesses momentos em que casos os próprios crentes pensam estar abandonados. 1. Em tempos de aflição dolorosa. Assim foi com Noemi. Ela havia perdido seu amado marido e seus 2 filhos na terra de Moabe. E agora, quando ela voltou, apoiando-se em sua nora até o monte de Belém, toda a cidade se alvoroçou e eles disseram: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Rute 1, 19 a 21. Assim foi com Ezequias, quando o Senhor lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e chorou Ezequias muitíssimo. Como grou ou andorinha, assim eu tireava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Isaías 38, 1 e 3 e 14 e 15. Assim com Jó, quando Jó perdeu seus rebanhos e seus 10 filhos em um único dia, quando a sua saúde corporal foi destruída e ele sentou-se entre as cinzas. Então abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Pereça o dia que nasci, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Ah, que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Jó 3, 3 e 20 e Jó 6, verso 9. Ah, é uma coisa triste quando a alma enfraquece sobre as repreensões de Deus. Elas foram intencionadas a conduzir de forma mais íntima a Cristo e um fruir mais pleno de Deus. Não desmaies quando fores repreendido por Ele. Quando uma alma vem a Cristo, ela espera ser levada para o céu em um caminho verdejante, suave, sem espinhos. Pelo contrário, ela é levada à escuridão, a miséria olha em seu rosto, ou a perda deixa-lhe sem filhos, ou as perseguições amarguram a sua vida. E agora sua alma se lembra do absinto e do fel. Ela esquece o amor e a sabedoria que está lidando com ela. Ela diz: eu sou aquele homem que viu a aflição, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. E 2. Quando eles caem em pecado. Enquanto um crente anda humildemente com seu Deus, sua alma está em paz. A lâmpada do Senhor brilha sobre sua cabeça. Ele caminha na luz, como Deus está na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica-o de todo pecado. Mas no momento em que a incredulidade o atinge, ele é levado ao pecado como Davi. Ele cai muito baixo. Um crente geralmente cai mais baixo do que o mundo, e agora ele cai na escuridão. Quando Adão caiu, ele temeu e ele escondeu-se de Deus entre as árvores do jardim, e ele fez uma cobertura de folhas. Ai, quando um crente cai, ele também tem medo. Ele se esconde de Deus. Agora ele perdeu uma boa consciência. Ele teme se encontrar com Deus. Ele não ama a casa de oração. O seu coração está cheio de dúvidas. Se fosse um filho de Deus, Deus me deixaria entregue às concupiscências do meu próprio coração, diz ele, e se recusa a voltar. Não há esperança, porque amo os estranhos, após eles andarei, diz Jeremias 2, 25. Embora Deus nunca tenha sido um deserto, nem uma terra de escuridão para a alma, ainda assim ela diz: temos determinado, não viremos mais a ti? Jeremias 2, 31. Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Ah, este é o mais amargo de todos os tipos de deserção. Se você lançar fora a fé e uma boa consciência, você fará um naufrágio. E 3. Em tempo de deserção. Deserção é Deus retirando-se da alma do crente, de modo que a sua ausência é sentida.
O mundo não conhece nada sobre isso, e ainda assim é verdade. Deus tem maneiras de revelar a si próprio de outra maneira do que ele faz para o mundo. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, verso 14. Jesus está frequentemente e pessoalmente com eles. Eles sentem a sua presença, seus corações ardem dentro deles. Eles, às vezes, sentem que ele cumpre essa palavra. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, como está em João 14, 18. O Pai é o seu próprio refúgio. Eles sentem seus braços eternos debaixo deles, eles sentem seus olhos contemplando-os, sentem o seu amor sendo derramado sobre eles como um raio de luz do céu. O Espírito Santo está dentro dele. Ele às vezes sente o seu sopro, às vezes ele sente que tem o Espírito Santo dele clamando: Abba, Pai. Este é o céu sobre a terra, alegria plena, satisfatória. Às vezes agrada a Deus retirar-se da alma, principalmente, eu creio, primeiro para nos humilhar ao pó, segundo, para revelar alguma corrupção não mortificada e terceiro, para nos conduzir a mais fome por ele. Então ele tira a percepção da sua presença da nossa alma. Tal era a condição de Davi quando ele escreveu o Salmo 42. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Há muito mais do que a sede natural do cervo ferido pelas correntes de águas, é a sede espiritual da alma abandonada por Deus. Tal era o sentimento de Jó quando ele clamou: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. E novamente, há quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó 29, verso 2. Ele tem uma lembrança amarga de sua alegria passada, um amargo senso de que meios não podem trazer sua alma de volta para o descanso. Tal foi o sentimento da noiva. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama minha alma, busquei-o e não o achei. Cantares 3, verso 1. Irmãos, se você alguma vez conheceu algo disto, você saberá o sentimento miserável da distância de Deus, de ter montanhas entre a alma e ele, implícitas nessas palavras: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Em segundo lugar, Deus não pode esquecer uma alma em Cristo. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Número 1, o amor de Deus é como o amor de mãe. Não há amor neste mundo semelhante ao amor de uma mãe. É um amor livre, sem comparação, altruísta. Por mais dor que ela tenha sofrido por causa do seu filho, apesar dos muitos problemas que ela tenha que suportar por ele, de noite e de dia, enquanto ele se pendura em seu seio, para ela isto é mais precioso do que o ouro. Há algo em seu coração que se apega ao seu filho fraco, adoentado, ou melhor, até mesmo ao débil. O amor de Deus por uma alma em Cristo é mais forte do que esse amor. O salmista o compara ao de um pai. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmos 103, 13. E Malaquias 3,17 diz: poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Novamente, em Isaías 66, verso 3 diz: como alguém quem consola a sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Este amor de uma mãe por seu filho é natural para ela. Ela não pode e não consegue explicá-lo. Você não pode mudá-lo. Você deve quebrar em pedaços o coração da mãe antes que possa alterar o seu amor por seu filho. E ainda existem algumas almas miseráveis, tão deformadas por Satanás, com seus corações tão brutalizados que podem se esquecer de seus filhos. A mãe indiana pode dançar sobre o túmulo do seu filho e a assassina pode levantar a mão contra a vida do seu pequenino. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. O amor de Deus por uma alma em Cristo é um amor natural.
É um amor enraizado em sua natureza eterna e soberana. O Pai ama o Filho, e este é o amor com o qual ele ama a alma que está em Cristo. Ele ama antes da fundação do mundo e os escolheu antes da fundação do mundo. Ele não pode esquecê-lo. Ele o ama porque ele é totalmente desejável. O Pai ama o Filho porque o Filho é totalmente desejável. Ele o ama porque ele é digno de ser amado. Ele ama o Filho porque ele deu sua vida pelas suas ovelhas. Tudo o que há em Deus leva-o a amar seu Filho eterno, sua santidade, sua justiça, sua verdade e, portanto, tudo o que há em Deus leva-o a amar a alma que está em Cristo. Irmãos, não estejam prostrados em aflição. Almas abandonadas, o amor de Deus não pode mudar, a menos que sua natureza mude. Não até que Deus deixe de ser santo, justo e verdadeiro, ele deixará de amar a alma que se esconde sob as asas de Jesus. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora, e o ressuscitarei no último dia. 2. O amor do Pai é o amor pleno. O amor de uma mãe é o maior amor que temos na terra. Ela ama com todo o seu coração, mas não há amor pleno senão o de Deus para com seu Filho. Deus ama Jesus totalmente. Todo o coração do Pai, por assim dizer, continuamente se derrama em amor pelo Senhor Jesus. Não há nada em Cristo, exceto o que atraia o amor infinito de Deus Pai. Nele Deus vê sua própria imagem perfeita, sua própria lei cumprida, sua própria vontade feita. O Pai ama o Filho plenamente, mas quando a alma está em Cristo, quando ela foi levada soberanamente por Deus a Cristo, quando ela foi chamada eficazmente pelo Espírito Santo e levada a Cristo, o mesmo amor repousa sobre aquela alma, para que o amor com que me tens amado esteja neles. João 17, 26. É verdade, uma criatura não pode receber o amor de Deus, como Jesus pode, mas é o mesmo amor que brilha sobre nós e sobre ele. Amor pleno, satisfatório e sem limites. Quando o sol derrama seus feixes no largo oceano e em uma pequena flor, ao mesmo tempo, é a mesma luz do sol que é vertida em ambos. Embora o oceano tenha muitíssimo maior capacidade de receber os seus gloriosos feixes. Assim, quando o Filho de Deus recebe o amor do seu Pai e um pobre verme culpado esconde-se nele, é o mesmo amor que vem para o Salvador e para o pecador regenerado, embora Jesus seja capaz de conter infinitamente esse amor. Como Deus pode esquecer o que Ele ama plenamente? Se Deus plenamente te ama, Ele não te esqueceu. Ele não pode te esquecer. O amor da criatura pode falhar, pois o que é a criatura? Um vaso de barro, um sopro que passou e não volta. Mas o amor do Criador não pode falhar. Ele é amor pleno em direção a um objeto infinitamente digno de seu amor, em quem tu o compartilhas. E 3. O amor de Deus é um amor imutável. O amor de uma mãe, dentre o amor de todas as criaturas, é o mais imutável. Um menino deixa a casa do seu pai, ele atravessa 1000 mares, ele trabalha sobre um céu estrangeiro, mas quando ele volta, encontra sua mãe idosa, mudada, a cabeça está grisalha, a respeitável testa está franzida com a idade, mas ele ainda sente, enquanto ela o aperta contra o seu peito, que o coração dela é o mesmo. Mas há muito mais imutável, é o amor de Deus por Cristo e por uma alma que está em Cristo. Eu sou o Senhor e eu não mudo. O Pai que ama não apresenta mutabilidade. Jesus que é amado é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como é possível que o amor mude? Ele fluiu antes do mundo existir e fluirá quando o mundo tiver passado. Se você está em Cristo, este amor brilha sobre você. Com amor eterno eu te amei. Jeremias 31, 3. Porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. O que temos aqui? 1.
um consolo para crentes abatidos. Muitos de vocês podem estar abatidos e suas almas inquietas. Vocês pensam que Deus tem lidado amargamente com vocês. Ele vos deixou sem filhos, ou ele encontrou-se com vocês como um leão e com uma ursa privado de seus filhotes, ou ele feriu a vossa aboboreira, ou ele os abandonou. Assim vocês o buscam e não o encontram. Olhem para Cristo. O amor de Deus brilha nele. Nada pode separar Jesus deste amor. Nada pode vos separar. No momento em que Sião dizia: o meu Senhor se esqueceu de mim, no mesmo momento Deus estava dizendo: eu não me esquecerei de ti. Suas aflições e deserções apenas provam que você está sob a mão do Pai. Não há momento em que o paciente seja um objeto de tão terno cuidado do cirurgião como quando ele está sob o bisturi. Assim, você pode ter certeza, se você está sofrendo sob a mão de Deus, que o olho dele está ainda mais focado em você. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo estão os braços eternos. Deuteronômio 33, 27. E 2. Um convite a pobres pecadores para que venham e provem desse amor. É algo doce ser amado. Suponho que a maioria de vocês provou do amor de uma mãe. Você sabe o que é ser embalado em seus braços, ser observado por seu olho gentil, ser acariciado por seu sorriso. Mas, ó irmãos, isso não é nada em comparação ao amor de Deus. O olho daquela querida mãe se fechará na morte. Aquele braço amável dela será desfeito no pó. Ó, vem e prove do amor daquele que não pode morrer. Há apenas um lugar em que o amor de Deus continuamente cai livremente. É na cabeça de Jesus. O Pai ama o Filho. Ele o ama plenamente. Todos os tesouros do amor que estão no infinito seio de Jeová são derramados continuamente no seio do seu próprio Filho, que ele ama imutavelmente. Nenhuma nuvem jamais pode se interpor, nenhum véu e nem distância. Mas isso é para mim, é tudo para você, pecador. Jesus permanece um refúgio para os pecadores, pronto para receber até mesmo a ti. Fuja para ele, permaneça nele e aquele amor permanecerá sobre você. Você é um verme, mas você pode entrar no gozo do seu Senhor. Você pode compartilhar do amor de Deus com Jesus de uma forma que os santos anjos não podem fazer. Ó pecador, você prefere ficar sob a ira de Deus? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Deus está irado com o ímpio todos os dias. Salmos 7, verso 11. Mas esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Ó, é doce passar da ira para o amor, da morte para a vida. Aquele pobre assassino pularia de alegria em sua cela quando chegasse a notícia de que ele não morreria à morte do assassino. Mas 10.000 vezes mais doce seria para você se Deus, neste dia, lhe persuadisse a abraçar a Cristo livremente, como oferecido no Evangelho. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
minha paz darei.